ou rizomas. Não há mais apenas uma centralidade arbórea dentro da internet distribuindo verdades. As redes dentro da internet são descentralizadas, sem lideranças. E aquilo que antes estava no discurso científico, na universidade, na igreja, no governo, para criar, manter e imprimir esses regimes de verdade, foram completamente desfeitos. Muitas pessoas inimigas dessas instituições e amigas da verdade personalizada que elas podem criar dentro do seu próprio bolso. A palma de um clique, uma nova seita. A palma de um toque, uma nova mentira. Uma indústria que lucra milhões com o jogo do tigrinho, medo, paranoia, sem que haja necessidade de um só líder conduzindo esse processo. E aí, não tem como fazer a varredura disso, a dimensão disso, sem o uso da própria tecnologia. Não tem como fazer isso de maneira analógica. Os regimes de verdade vão sendo então feitos apenas nessas pequenas comunidades. E a gente não está mais conseguindo fazer o exercício da comunicação, apenas da comunhão com pares. Comunicação e comunhão são coisas um pouco diferentes. E aparentemente, estamos cada vez mais treinados para ouvir cada vez mais o nosso próprio espelho, não conseguindo mais produzir comunicação para além da nossa comunhão. E isso é ruim, isso é péssimo. Perder esses pontos de contato com a contradição vai aprofundar muito os nossos problemas daqui pra frente. Eu tava vendo um negócio aqui e eu fiquei chocado quanto cada vez mais tá fácil da gente fazer dinheiro com a internet, tá? E você só clica nas redes sociais e eles te pagam por isso. Gente, muito fácil. Eu vou passar aqui pra vocês. Aqui a chave Pix minha já tá cadastrada. Eu vou sacar aqui, ó, 400 conto. E ó. Entendeu? Eu vou compartilhar isso com vocês. Agora, adiciona inteligência artificial nisso tudo que a gente está falando. Como é que você prova que algo é falso se a pessoa viu o vídeo, se a pessoa ouviu um áudio? Toda a filosofia até aqui foi baseada em duas coisas apenas: curiosidade e miopia. Essa miopia sobre as coisas costumava se corrigir com os regimes de verdade anteriores, com a ciência, com coisas assim. Mas esses espaços estão contaminados. Muitas pessoas não querem ouvir as instituições que produzem essas verdades. E isso demanda tempo. Não temos esse tempo. Chegamos na circularidade do vídeo. Eu me sinto como se estivesse inundado de desinformação e o máximo que deram pra gente é um rodo para secar a cidade. A simplificação do conhecimento, somada à maneira lucrativa que os mecanismos de distorção do real valem hoje em dia, nos deixou num lugar sem saída. Então, para quem diz, mas mentira sempre existiu, é verdade, mentira sempre existiu, mas nunca existiu um sistema de recompensas e construção de mundos e verdades no seu bolso. E essa situação que somos colocados para reagir a essa quantidade massiva de informação é simplesmente delirante. Ninguém dá conta, de maneira objetiva mesmo. Ou seja, a gente normalizou uma coisa completamente fora da casinha. Nunca antes na história da humanidade tivemos nada próximo a essa possibilidade de, por exemplo, ser chamado 24 horas por dia na palma da sua mão com qualquer pessoa que você tiver. Nunca desligamos os contatos. Nada na nossa sociedade foi preparado para lidar com essa quantidade de contato, informação, disposição, notícia. Nada dentro do nosso cérebro tem a capacidade para lidar com tudo isso. E aí, é claro, travamos, ficamos ansiosos, angustiados, uns decidem cair em paranoia, maluquice, e assim vai. Tudo isso que estamos passando é apenas sintoma de uma indústria de distorção lucrativa, um sistema econômico baseado nessas distorções do real. Não é à toa que fake news se espalha 70% mais rápido que as notícias verdadeiras. Esse tipo de notícia mentirosa age num lugar do nosso cérebro que a gente não tem como não reagir. Seja pelo regime da verdade ou seja por choque à falsidade, dando mais visibilidade àquele conteúdo. E mais do que isso, mentiras inspiram medo, paranoia, mas também confiança das pessoas. É confortável acreditar em mentiras, enquanto histórias verdadeiras são neutras ou geram tristeza, alegria, apatia. E talvez, eu estou acostumado a lidar com isso, eu imagino que esse vídeo aqui pode estar causando essas sensações de tristeza, não é? E aí, putz, por mais que eu tente criar toda uma história, uma jornada e tudo mais, aprender é difícil. Olha esse roteiro, ele olhou só a ponta do iceberg desse problema da criação do conhecimento. Ele é um resumo da parte 1 desse vídeo, antes da parte lisérgica, de sentar a bunda na cadeira por horas de estudar, ler, estudar, ler, estudar, ler, estudar, e aí dá um resumo.
E aí você tem a impressão de que você está aprendendo mais aqui no YouTube do que lendo ou numa sala de aula. Porque numa sala de aula é a parte difícil do conhecimento, sentar a bunda na cadeira e ler. Aqui é um resumo, mamãozinho com açúcar. Mas aqui não produz conhecimento. Aqui é ilusão. O que acontece nessa ilusão, inclusive, joga ao meu favor. Basta eu chamar a sua atenção com uma boa história que eu vou ser ouvido. Mas precisa de mais. E essa parte que precisa pode ser considerada chata para um mundo tão acelerado como o de hoje. Estudar, ler, refletir, ter tempo para fazer todas essas coisas. Viver numa sociedade cujo trabalho permita fazer essas coisas. Porque tem muita gente que também não tem nem tempo para respirar e parar para pensar em ler. E nesse momento que você está muito cansado, a maioria das pessoas vai querer ver um vídeo pesado ou clicar no Você Sabia para ver os mistérios de Ratanabá e 5 coisas e conspirações que você não sabia sobre o Michael Jackson. Ratanabá vai sempre vencer. Pronto, e se você começou a sentir uma necessidade urgente de debater e conversar sobre regulação e os limites que se impõem aqui dentro, sabe o que vai acontecer? Justamente as fake news, as pós-verdades, as teorias das conspirações, que são essas 3 categorias de desinformação atual, vão ficar propagando que regulação é censura, que discutir fake news é coisa de esquerdista ou sei lá o quê. Justamente o vírus se replica e não deixa o vírus ser combatido. Aí, as ilhas de conhecimento entre as pessoas não se tocam mais aqui dentro. Nós só vemos aquilo que nos comunga. Essa vontade de se conectar a ilhas e possibilitar a troca de conhecimento entre as pessoas está sendo extinta. E a única forma de produzir novos conhecimentos é através da contradição, da troca. Não estamos mais fazendo essas conexões. Há simplesmente ilhas que não se conectam mais às nossas. Por isso que não adianta falar, não adianta usar a lógica, não adianta usar a razão. Sua ilha não conecta a dela. Não tem mais a paridade nem das palavras. Por isso que as duas falam português e ninguém se entende. E o que me angustia é a certeza que nós não estamos agindo com a seriedade e a rapidez suficiente para combater esse problema. Eu acredito, sinceramente, que a gente está chegando num ponto sem volta. A tecnologia avançando rápido demais e criando cada vez mais cisões e conflitos, porque é desenhada dentro dessa lacuna. A lacuna da busca pelo falso conhecimento. Mas talvez se você está pensando assim, então a gente não deve acreditar mais em nada do que a gente vê, é melhor se alienar e coisa e tal. Não é por aí também. Isso quer dizer que podemos, ou melhor, devemos estabelecer uns critérios melhores para verificar qual é o regime de verdade que estamos acreditando. É possível aproximar cada vez mais próximo do que funciona. Afinal de contas, a ciência está aí, a gravidade existe, a Terra é redonda, foguetes sobem, a eletricidade funciona. Existem algumas coisas objetivamente reais. Não é para se perder nesse mar de niilismo de não é para acreditar em nada, então. Não é isso. É se perguntar, se tudo é um regime de verdade, o regime de verdade que eu acredito é mais inclusivo para a sociedade ou mais excludente? Ele gera mais felicidade ao meio ou mais paranoia e medo? Agora, se a sua pergunta é mais no sentido de como é que sai disso aqui, eu sei que normalmente no final do vídeo a gente deixa uma mensagem positiva. Posso ser sincero? Eu não sei como sair disso. Eu faço muitas coisas aqui há 6 anos, muitas funcionaram, muitas não funcionaram. Eu consigo dialogar com diferentes, mas eu não faço ideia de como combate essa indústria de desastres. E aí eu pensei o seguinte, talvez isso soe até um pouco hipócrita, mas a gente vai chamar de metalinguagem. Para iniciar essa reflexão que chega até aqui nesse beco sem saída e outras pessoas começarem a pensar nas suas verdades e naquilo que acreditam, eu vou fazer um resumo. Vou acabar simplificando bem no formato TikTok para você passar para sua família ou no grupo do Zap. Eu recortei só essa parte, no comentário aqui embaixo você consegue pegar. E é isso. Vamos simplificar e resumir? Você sabia que 6 a cada 10 brasileiros não sabe identificar uma notícia mentirosa? E piora, você sabia que não adianta eu te ensinar ferramentas para combater notícias falsas? Pois é, chocante, mas vem comigo. Olha, eu até poderia te dizer para ficar de olho quando vê um título sensacionalista e não compartilhar. Eu até poderia te dizer que ainda assim, se você quiser compartilhar, cruze as fontes, veja se saiu em outros jornais, sobretudo aqueles que você discorda, para não ficar preso só em uma bolha. Eu poderia dizer para você refletir sobre quem ganha dinheiro com aquela notícia, ou quais os sentimentos que aquela notícia está gerando. Se for medo, tristeza, paranoia, não compartilhe. Ainda assim, enquanto você aprende boas formas como uma formiguinha para não ser enganado, uma indústria milionária investe muito para criar mais e mais mentiras e notícias falsas. Você não consegue vencer dessa indústria sozinho.
Agora, quem é que permite essas indústrias de existirem? As Big Techs e as redes sociais. Qualquer tipo de regulação das redes não deveria ser focado no usuário. Porém, as próprias redes sociais já criaram essa narrativa de liberdade de expressão para te controlar e ter na mão o seu medo. Porém, não tem nada a ver com conteúdo, não tem nada a ver com o usuário. Enquanto a gente não discutir uma legislação que coloque freio nesse desastre, você continuará sendo enganado. E aí, tem coragem de cobrar a rede ou vai ser